Esta é uma história sobre os limites da crueldade familiar e a reviravolta silenciosa de quem é subestimado. Muitas vezes, as pessoas que mais deveriam nos apoiar são as primeiras a tentar nos destruir, baseando nosso valor apenas no saldo bancário. Mas a humilhação tem um preço, e a cobrança pode vir muito mais rápido do que eles imaginam. Prepare-se para ver como o desprezo se transforma em desespero em apenas 2 semanas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de domingo em Ribeirão Preto não perdoa. O mormaço subia do asfalto e entrava pelas janelas abertas da casa dos meus pais, misturando-se ao cheiro pesado de gordura de frango assado e ao aroma ácido do vinagrete que Dona Neuza insistia em preparar toda semana. O som era o de sempre. O tilintar frenético de talheres contra os pratos de Duralex, o ventilador de teto fazendo um ruído rítmico de algo que está prestes a quebrar e as risadas altas de Beatriz, minha irmã mais velha, que sempre parecia ter a vida perfeita aos olhos de todos. Eu estava sentada na ponta da mesa, tentando me tornar invisível, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas enquanto mastigava uma porção de arroz seco que parecia areia. Na minha garganta. Eu tinha 25 anos, e para aquela mesa eu era um fantasma que ocupava espaço e consumia recursos. Formada em engenharia de software, eu passava meus dias trancada em um quarto de 15 metros quadrados em um estúdio barato no centro, trabalhando como freelancer para empresas estrangeiras que pagavam em dólares, mas que demoravam a liquidar os contratos. Para minha família, que só entendia o valor de um crachá de repartição, pública ou de uma loja física, eu era apenas a desempregada que fica no computador. Naquela semana, o aluguel atrasado de R$ 1.200 pesava nos meus ombros como uma laje de concreto. Eu tinha cometido o erro de pedir um empréstimo temporário para meu pai, e esse foi o combustível para o inferno que se desencadeou. Dona Neuza levantou-se subitamente. O barulho da cadeira de madeira arrastando no piso de cerâmica áspera fez meus dentes trincarem. Ela segurava um copo de cristal, o único que restara do conjunto de casamento dela, cheio de uma cerveja barata e espumante. Ela olhou para Beatriz, depois para o marido de Beatriz, Gustavo, um sujeito que usava camisas polo apertadas demais e exalava uma arrogância de quem recém-promovido a gerente de banco. Finalmente, o olhar dela caiu sobre mim. Não era um olhar de mãe, era o olhar de um juiz diante de um réu reincidente. Eu quero fazer um brinde, disse ela, com a voz embargada por uma satisfação cruel. A nossa família vitoriosa, a Beatriz, que acaba de comprar o segundo carro, e ao Gustavo, que é o genro que todo pai pediu a Deus. E, claro, ela fez uma pausa dramática, inclinando o copo na minha direção, ao meu maior arrependimento. Um brinde a Catarina, minha filha de 25 anos que, apesar de toda a educação que demos, ainda não consegue pagar o próprio aluguel e vem mendigar o dinheiro do suado trabalho do pai. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo, o tempo necessário para o veneno se espalhar. Então, Beatriz soltou uma risadinha abafada, cobrindo a boca com o guardanapo de papel. Gustavo não foi tão discreto. Ele gargalhou abertamente, batendo na mesa. É fogo, né, Dona Neuza? Gustavo disse, limpando o canto da boca. Hoje em dia o pessoal quer vida. Boa sem ralar. Eu com 25 já era subgerente. Tomara que meus filhos não puxem essa genética de encosto. Meu pai, Ademar, que até então estava focado em palitar os dentes com uma indiferença gélida, balançou a cabeça de forma rítmica, aprovando a humilhação. Pois é, nós deveríamos ter parado em 2 filhos. Teria sido mais econômico e menos estressante. Ter que tirar dinheiro da nossa aposentadoria para bancar luxo de quem não quer. Trabalhar em emprego de verdade é de amargar, ele disse, sem sequer me olhar nos olhos. Eu sentia meu rosto arder. O calor da sala parecia ter subido 10 graus. Meus dedos apertavam o garfo com tanta força que as articulações estavam brancas. Eu olhei para o prato, para os restos de farofa e para o osso de frango descartado. Naquele momento, algo dentro de mim, um fio de esperança que eu ainda guardava sobre o amor incondicional,
Arrebentou com um estalo seco. Eu não senti vontade de chorar. Eu senti uma calma absoluta e fria, como se meu sangue tivesse se transformado em nitrogênio líquido. Vocês acham engraçado? Perguntei, minha voz saindo baixa, mas cortante o suficiente para interromper a próxima piada de Gustavo. Ah, Catarina, não começa com drama. Beatriz revirou os olhos, ajeitando o cabelo tingido de loiro. É a realidade. Você é um peso morto. Papai e mamãe já fizeram muito por você. Aceita que você fracassou e tenta mudar, em vez de ficar com essa cara de enterro. Eu terminei minha última garfada de comida. O gosto era de cinzas. Levantei-me devagar, sentindo cada músculo do meu corpo tenso. Olhei para cada um deles. Minha mãe ainda segurava o copo, com um sorriso de superioridade estampado nos lábios finos, pintados de um batom vermelho duvidoso. Meu pai continuava com seu palito de dente. Gustavo e Beatriz trocavam olhares de cumplicidade. Vocês todos, eu comecei, e minha voz não tremeu nem por um milissegundo. Ainda irão implorar pelo meu perdão. E quando esse dia chegar, eu quero que se lembrem exatamente do que disseram hoje. Entre uma garfada de frango e um brinde ao meu fracasso. Dona Neuza soltou uma gargalhada estridente, daquelas que ecoam pelos corredores da casa e chegam aos ouvidos dos vizinhos. Implorar? Ela se dobrou de rir. Eu vou implorar para você sumir da minha frente e parar de pedir dinheiro. Vai lá, engenheira de computador. Vai fazer seus milhões sentada no quarto enquanto a gente vive a vida real. Saí daquela casa sem olhar para trás. Não levei as sobras que minha mãe costumava empurrar para mim como se fossem esmolas. Caminhei sob o sol escaldante de meio-dia até o ponto de ônibus, sentindo o asfalto derreter sob meus sapatos velhos. O suor cegava meus olhos, mas meu foco era total. Eu sabia algo que eles não sabiam. Naquela manhã, antes de sair para o almoço, eu tinha recebido uma notificação no meu e-mail. O contrato de consultoria em cibersegurança para uma holding financeira em Dubai, no qual eu trabalhava há 6 meses em sigilo, tinha sido aprovado. O valor não era apenas para pagar o aluguel. Era o tipo de dinheiro que mudava gerações. Mas eu não diria nada. Eu deixaria que a arrogância deles fosse a própria corda que os enforcaria. Enquanto o ônibus barulhento e sem ar-condicionado me levava de volta ao meu estúdio minúsculo, eu olhava pela janela as ruas de Ribeirão e mentalizava cada centavo que entraria na minha conta nas próximas 48 horas. A vingança, eu aprendi ali. Não precisa ser gritada. Ela precisa ser executada com a precisão de um código. Bem escrito. Cheguei em casa e o cheiro de mofo do corredor nunca pareceu tão temporário. Abri meu laptop e as luzes LED do teclado brilharam no escuro do quarto. Eu tinha muito trabalho a fazer. O mundo deles estava prestes a desmoronar, e eu seria a única pessoa com o poder de sustentá-lo, se eu quisesse. Cerca de 10 dias se passaram em um borrão de linhas de código, reuniões de madrugada e transferências internacionais que faziam o saldo da minha conta bancária saltar de 3 dígitos para 6 e depois para 7. Eu mudei de apartamento no meio da noite, sem avisar ninguém, para um condomínio de luxo no bairro mais caro da cidade, onde a portaria era blindada e o silêncio era absoluto. Desliguei meu celular antigo e comprei um novo, passando o número apenas para contatos profissionais estritamente necessários. No 15º dia, por pura curiosidade, liguei o aparelho antigo que estava guardado na gaveta. O aparelho quase travou com a enxurrada de notificações. A tela iluminou-se com uma sequência frenética de vibrações que pareciam não ter fim. Eram 49 chamadas perdidas, todas da mesma origem. A primeira mensagem de voz era da minha mãe, datada de 3 dias atrás. A voz dela não tinha mais o tom de brinde e escárnio. Catarina, filha, onde você está? A gente foi no seu apartamento e o porteiro disse que você sumiu. Por favor, atende. Eu não quis dizer aquelas coisas no almoço. Você sabe como eu sou, né? Me liga, é urgente. O Gustavo fez uma besteira no banco e o seu pai está passando mal. Sorri, sentindo o frio do ar-condicionado do meu novo escritório. O jogo finalmente tinha começado. O silêncio do meu novo apartamento no 28º andar era tão profundo que eu conseguia
Ouvir o zumbido suave do sistema de purificação de ar. Eu segurava o meu celular antigo, aquele com a tela trincada no canto superior esquerdo, sentada em uma poltrona de couro legítimo que cheirava a carro novo e poder. A luz âmbar do pôr-do-sol de Ribeirão Preto entrava pelas enormes vidraças, tingindo o piso de mármore com tons de fogo. Era um contraste violento com a luz amarelada e fraca da cozinha da minha mãe, onde o ar sempre parecia saturado de óleo e ressentimento. Apertei o play na segunda mensagem de voz. Era Beatriz. A voz dela, antes carregada de uma arrogância estridente, agora soava como um cristal rachado. Dava para ouvir o som de soluços abafados e, ao fundo, o barulho de algo sendo quebrado. Talvez um prato. Talvez a dignidade daquela família. Catarina, pelo amor de Deus, onde você está? Beatriz quase gritava entre um suspiro e outro. O Gustavo. Ele foi afastado do banco. Estão falando em auditoria, em desvio de fundos de clientes de alta renda. Ele usou a escritura da casa da mamãe como garantia para um investimento que deu errado, Catarina. Eles têm 3 dias para pagar uma dívida de quase R$400 mil ou a casa vai a leilão. O papai teve um pico de pressão. Está no pronto-socorro da Unimed e a gente não tem como pagar a internação particular porque as contas do Gustavo foram bloqueadas. Por favor, eu sei que a gente falou bobagem, mas somos sangue do seu sangue. Eu deixei o celular sobre a mesa de centro de carvalho escuro. Senti uma pontada de ironia percorrer minha espinha. Sangue do meu sangue. É engraçado como o parentesco só se torna um vínculo sagrado quando o lado mais forte precisa de um bote salva-vidas. Quando eu era o de arrependimento da família, o sangue parecia ser apenas um detalhe inconveniente que os obrigava a me aturar nos almoços de domingo. Caminhei até a cozinha gourmet. Preparei um café em uma máquina que custava mais do que 3 meses do meu antigo aluguel. O som dos grãos sendo moídos era satisfatório. Um ruído mecânico preciso, que me lembrava da lógica fria da programação. Enquanto a bebida escura e aromática caía na xícara de porcelana, eu pensava na ironia do destino. Gustavo, o prodígio, o gerente de sucesso que zombava da minha genética de encosto, tinha se afogado na própria ganância. Ele queria manter as aparências, as camisas polo de marca e os jantares caros. E para isso, não hesitou em colocar em risco o teto dos próprios sogros que tanto o idolatravam. Meu telefone novo, um modelo de última geração que eu usava apenas para o trabalho, vibrou sobre a bancada. Era uma notificação de transferência. Concluída. Mais um bônus por eficiência na implementação da nova camada de criptografia para a holding de Dubai. O valor que entrou na conta, convertido para reais, era exatamente o dobro do que o Gustavo precisava para salvar a casa. Para mim, agora, era um número em uma tela. Para eles, era a diferença entre ter onde dormir e ir para a rua. Decidi que era hora de dar um sinal de vida, mas não da forma que eles esperavam. Eu não. Ligaria chorando, perdoando tudo. Eu queria ver o desespero de perto. Queria ver se o arrependimento deles era real ou apenas um sintoma da falência. Mandei uma mensagem curta para o grupo da família no WhatsApp, o mesmo grupo onde eu era ignorada há meses. Estou viva. Estarei no hospital em 1 hora. Não se atrasem. Peguei as chaves do meu carro novo, um SUV preto fosco que impunha respeito em qualquer lugar, e desci para a garagem. Dirigir pelas ruas de Ribeirão agora parecia diferente. Eu não sentia mais a ansiedade de quem precisa economizar cada gota de combustível. O ar-condicionado, no máximo, me protegia do calor asfixiante do lado de fora, enquanto eu observava as pessoas nos pontos de ônibus, lembrando-me de que, há menos de 15 dias, eu era uma delas, carregando o peso da humilhação na mochila. Quando cheguei ao hospital, estacionei na vaga de visitantes. Ao caminhar pelo saguão, vi minha mãe sentada em um dos bancos de plástico duro. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. O cabelo, sempre impecavelmente tingido e escovado, estava desgrenhado, com as raízes brancas aparecendo. Ela estava com a mesma roupa do dia anterior, amassada e triste. Beatriz estava ao lado dela, roendo as unhas e olhando freneticamente para a porta. Assim que elas me viram, o choque foi nítido.
Eu não estava mais com a camiseta de promoção de faculdade e o jeans desbotado. Eu usava um conjunto de alfaiataria cinza, sapatos italianos e uma postura que exalava uma segurança que elas nunca tinham visto em mim. Catarina? Minha mãe se levantou cambaleante. Minha filha, onde você conseguiu essas roupas? E que carro foi aquele que você desceu? Detalhes, mãe. Respondi, mantendo o tom de voz neutro, quase glacial. Como está o pai? Mal, muito mal. Beatriz se aproximou, tentando me abraçar, mas eu recuei um passo, mantendo a distância profissional. Ele não aceita que o Gustavo fez isso. O banco entrou com uma ação judicial. Catarina, o Gustavo sumiu. Ele deixou a gente aqui com esse problema e a polícia foi na casa da mamãe hoje cedo. A gente não tem para onde ir. É mesmo? Arqueei a sobrancelha. O genro que todo pai pediu a Deus fugiu com o rabo entre as pernas? Que surpresa! E onde está aquele brinde ao meu fracasso agora? Dona Neuza começou a chorar. Eram lágrimas pesadas, carregadas de uma vergonha que ela tentava esconder cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Por favor, Catarina, me perdoa. Eu fui uma idiota. Eu estava cega pelo sucesso da sua irmã e achei que você não tinha futuro. Eu não sabia que você era, seja lá o que, você se tornou. A gente precisa de 380 mil reais para parar o leilão da casa e mais 50 mil para os advogados e as contas do hospital. Olhei para o relógio de pulso. O tempo de sofrimento delas estava apenas no começo, mas eu tinha um plano. Eu não ia simplesmente dar o dinheiro. A vingança completa exige que os culpados entendam o valor exato do que tentaram destruir. Eu posso resolver isso, eu disse, e vi os olhos de Beatriz brilharem com uma esperança gananciosa. Eu posso pagar cada centavo da dívida, a internação do papai e ainda dar um sustento para vocês por um tempo. Oh, graças a Deus! Minha mãe tentou segurar minha mão, mas eu a interrompi, retirando um envelope pardo da minha pasta, com uma condição. Para eu salvar a casa, vocês vão assinar este documento. A propriedade passará legalmente para o meu nome. Vocês poderão morar lá, mas como minhas inquilinas. E a cada domingo, vocês farão um jantar. E em cada um desses jantares, vocês vão se sentar à mesa e ouvir em silêncio tudo o que eu tiver a dizer sobre como foi ser o maior arrependimento desta família. O silêncio que se instalou no saguão do hospital foi absoluto. A humilhação agora mudava de lado. O preço da salvação deles era a submissão total à pessoa que eles tentaram aniquilar. Psicologicamente. Você quer ser nossa dona? Beatriz perguntou, a voz trêmula de indignação. Não, respondi com um sorriso frio. Eu quero ser a pessoa que vocês nunca imaginaram que eu seria. A escolha é de vocês. O despejo acontece em 72 horas. O papai recebe alta ou vai para o SUS em 24 horas. O que vai ser? Minha mãe olhou para o documento, depois para mim. Ela viu nos meus olhos que não havia mais a menina carente, de afeto que ela conhecia. Havia uma mulher de negócios que sabia exatamente como cobrar uma dívida emocional. O som da caneta esferográfica deslizando sobre o papel oficial tinha um eco metálico no saguão silencioso do hospital. Minha mãe, Neuza, assinou o nome dela com uma mão tão trêmula que a grafia mal lembrava a assinatura firme que ela usava para endossar os cheques de Beatriz. Quando ela terminou, entregou o documento para o advogado que eu havia contratado, um homem de terno impecável e olhar clínico que não esboçava a menor simpatia pela situação. Beatriz veio logo em seguida. Ela evitou me olhar nos olhos, mas o movimento de seus ombros denunciava o ódio que borbulhava sob sua pele. Ela assinou com força, quase rasgando o papel, como se aquele gesto pudesse anular a transferência de propriedade. Naquele momento, a casa da Vila Tibério, o único patrimônio que meus pais construíram em 40 anos de suor e privação, não era mais deles. Era minha. Pronto, disse o advogado, guardando as vias na pasta de couro. A dívida com o banco será liquidada eletronicamente em 10 minutos. O pedido de suspensão do leilão já foi protocolado. Dona Catarina, a senhora agora é a proprietária legal e única do imóvel. Eu apenas acenei com a cabeça. O ar-condicionado do hospital soprava uma brisa gelada que carregava aquele cheiro característico de éter e desinfetante hospitalar.
um aroma que sempre me causou náuseas, mas que agora parecia estranhamente revigorante. Olhei para as duas mulheres à minha frente. Elas pareciam menores, murchas, como se a remoção daquela escritura tivesse sugado a essência da arrogância que as sustentava. E agora? Beatriz perguntou, a voz saindo como um sussurro áspero. O papai recebe alta amanhã. Onde ele vai dormir? Na casa dele, respondi calmamente. Ou melhor, na minha casa. Como eu disse, vocês são minhas inquilinas agora. Eu paguei a conta do hospital, paguei o desfalque do Gustavo e limpei o nome de vocês. Em troca, eu quero a verdade. E quero que vocês comecem a arrumar aquele chiqueiro que vocês chamam de sala. Estarei lá para o jantar às 7. Saí sem esperar resposta. Passei a tarde em uma cafeteria gourmet próxima ao centro, trabalhando no meu notebook. As linhas de código em Python que eu revisava pareciam muito mais simples do que a teia de mentiras da minha família. Enquanto eu verificava protocolos de segurança, recebi um alerta no meu sistema de monitoramento privado. O paradeiro de Gustavo. Ele não tinha fugido para longe. Estava escondido na edícula de um primo, a 3 bairros de distância, esperando a poeira baixar enquanto Beatriz e minha mãe sangravam financeiramente. Sorri para a tela. Ele achava que era esperto, mas não entendia que, no mundo digital, ninguém se esconde de quem sabe onde procurar. Às 7 horas em ponto, estacionei meu SUV diante da casa da minha infância. O portão de ferro, que sempre rangeu de um jeito irritante, parecia mais pesado sob o luar. Ao entrar, o cheiro de mofo e de comida requentada me atingiu. Era o cheiro da minha derrota. Pessoal por tantos anos, mas hoje eu estava blindada. A mesa estava posta. Não havia o luxo que eu agora podia pagar, mas as toalhas de plástico tinham sido trocadas por uma de renda que minha mãe guardava para visitas importantes. Meu pai estava sentado em sua cadeira habitual na cabeceira. Ele estava pálido, com olheiras profundas e uma cânula de oxigênio ainda presa ao nariz por precaução. Quando me viu entrar, ele tentou se levantar, mas eu fiz um sinal para que ficasse sentado. Catarina, ele começou, a voz fraca, desprovida da autoridade que costumava usar para me diminuir. Eu não sei o que dizer. Não diga nada agora, pai. Sentei-me no lugar que antes era destinado a Beatriz. Só coma. O jantar foi um exercício de silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som dos talheres e pelo respirar pesado do meu pai. Minha mãe serviu um arroz com açafrão e um bife acebolado que em outros tempos eu teria devorado com gratidão. Agora eu comia apenas por protocolo. Beatriz estava sentada à minha frente, encarando o prato com uma expressão de derrota que beirava o cômico. Onde está o Gustavo, Beatriz? Perguntei, quebrando o silêncio como quem joga uma pedra em um lago de cristal. Ela estremeceu. Eu não sei. Ele não atende. Ele sumiu com o pouco que restava na nossa conta conjunta. Ele está na casa do primo dele, o Marcos, na Vila Virgínia. Soltei a informação com a casualidade de quem comenta sobre o clima. Ele está com o seu carro, aquele que você disse que ele tinha vendido para pagar as dívidas. Na verdade, ele está planejando vender o carro para fugir para o Paraguai amanhã cedo. Beatriz largou o garfo. O barulho do metal contra a louça fez minha mãe dar um pulo. Como você sabe? Disso? Você está me vigiando? Eu sou engenheira de software, Beatriz. Eu rastreio dados. O celular dele está logado no Wi-Fi do Marcos desde ontem à noite. Eu também tive acesso às mensagens que ele mandou para a amante dele, dizendo que você era um atraso de vida e que ele ia se livrar de vocês assim que pegasse o dinheiro. A cor fugiu totalmente do rosto da minha irmã. Minha mãe soltou um soluço abafado, levando o guardanapo à boca. O caos que eu previa estava se materializando. A família vitoriosa que brindava ao meu fracasso estava desmoronando diante da verdade nua e crua. Ele tem uma amante? Beatriz perguntou, as lágrimas finalmente transbordando. Há 2 anos, respondi, sem um pingo de piedade. Enquanto você me chamava de o encosto e de peso morto naquele almoço, o seu marido maravilhoso estava pagando o aluguel de um apartamento para uma estagiária do banco com o dinheiro que ele roubou dos clientes. Ele usou a casa dos nossos pais porque não queria gastar o dinheiro da reserva de emergência dele com a família de vocês. Meu pai fechou os olhos,
uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto enrugado. A humilhação que ele sentia agora era física. Ele, que sempre se orgulhou de ser o provedor, via-se agora morando de favor na casa da filha que ele desprezou, enquanto o genro que ele idolatrava o roubava pelas costas. "Por que você está fazendo isso, Miss Catarina?" minha mãe perguntou, com a voz embargada. "Por que nos destruir assim?" "Eu não estou destruindo nada, mãe", retruquei, levantando-me da mesa. "Eu só estou limpando os escombros. A destruição vocês mesmos causaram no momento em que decidiram que o valor de um filho é medido pelo que ele tem no bolso, e não pelo que ele é. Vocês riram de mim. Vocês brindaram ao meu sofrimento quando eu estava no meu momento mais baixo. Eu não estou sendo cruel. Estou sendo justa. Caminhei até a porta, mas antes de sair, olhei para o relógio. Beatriz, se você quiser pegar o seu carro e confrontar o seu marido antes que ele fuja, eu chamei a polícia. Eles devem chegar na casa do Marcos em 20 minutos. Se você se apressar, pode ver o genro perfeito saindo de lá algemado. Saí da casa sob o som dos gritos de Beatriz e do choro histérico da minha mãe. O ar da noite em Ribeirão estava mais fresco. Eu sentia um peso saindo das minhas costas. Mas não era o peso do dinheiro ou da casa. Era o peso da expectativa de ser amada por pessoas que não sabiam o que era amor. Entrei no meu carro e fechei a porta. O isolamento acústico me envolvendo como um abraço. No visor do painel, uma notificação brilhava. Era um convite para uma conferência em Berlim. Eu tinha uma vida inteira pela frente, longe daquela toxicidade. Mas ainda havia um último ato nessa peça. Eu precisava garantir que o amanhã trouxesse a conclusão definitiva dessa vingança. Liguei o motor. O som potente do SUV vibrando sob meus pés. Eu não era mais o arrependimento de ninguém. Eu era a arquiteta do meu próprio destino. E as fundações daquela família estavam prestes a ser testadas uma última vez. A madrugada em Ribeirão Preto tem um cheiro específico. Uma mistura de terra seca com o rastro de fumaça das queimadas de cana-de-açúcar que cercam a região. Eu estava parada diante do departamento de polícia, encostada no capô morno do meu carro, observando os primeiros raios de sol tentarem furar a névoa de poluição. O movimento ali era frenético, um contraste com o vazio que eu sentia no peito. Poucos minutos antes, vi Gustavo sair de uma viatura com as mãos algemadas e a cabeça baixa, a famosa camisa polo agora amassada e manchada de suor. Atrás dele, Beatriz gritava ofensas e chorava, uma imagem patética da mulher que, semanas antes, desfilava uma superioridade baseada em castelos de areia. Eu não senti prazer ao vê-lo ser levado. Senti apenas um alívio técnico, como quando um código complexo finalmente roda sem erros após horas de depuração. O sistema havia sido limpo. Catarina. Beatriz correu em minha direção quando me viu. Ela tropeçou nos próprios passos, o rímel escorrido fazendo sulcos pretos em suas bochechas pálidas. Você precisa fazer alguma coisa. O advogado disse que a fiança é altíssima e que as provas que você entregou são contundentes. Por favor, ele é meu marido. Ele errou, mas ele é família. Eu a encarei por trás dos meus óculos escuros. O reflexo dela, pequena e desesperada, aparecia nas lentes espelhadas. Ele não é minha família, Beatriz, respondi, minha voz saindo num tom que não deixava espaço para negociação. Ele é um criminoso que usou o nome dos nossos pais para financiar uma vida dupla. E você, se tivesse um pingo de amor próprio, estaria agradecendo por eu ter tirado essa venda dos seus olhos. Mas você prefere a mentira confortável ao crescimento doloroso. Ela parou, os lábios tremendo. Pela primeira vez na vida, Beatriz não tinha uma resposta pronta, uma ironia ou um deboche para me lançar. Ela estava nua diante da própria insignificância. Voltei para a casa que agora era legalmente minha. Entrei sem bater, usando minha própria chave. Na cozinha, o cenário era de um velório sem corpo. Meu pai, Ademar, estava sentado à mesa com um rádio de pilha, chiando baixinho ao fundo. Ele sempre dizia que a TV era muita modernidade, mas agora o rádio parecia ser seu único vínculo com um mundo que ele já não entendia. Minha mãe estava de pé, diante da pia, lavando a mesma xícara repetidamente, num movimento mecânico e hipnótico.
O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede de plástico, aquele que eles ganharam de brinde em uma loja de móveis há 20 anos. O café está pronto, minha mãe disse, sem se virar. A voz dela estava rouca, desprovida de qualquer vestígio daquela mulher que fizera o brinde cruel no almoço de domingo. Você quer uma xícara, Catarina? Não, mãe. Eu vim apenas para deixar as regras claras, disse, sentando-me na ponta oposta à de meu pai. Eu paguei a dívida. A casa está segura. O Gustavo vai responder pelos crimes dele. E a Beatriz pode ficar aqui, desde que ela arrume um emprego. E contribua com as despesas mínimas. Eu não vou dar mesada para ninguém. Meu pai levantou os olhos. Havia neles uma mistura de vergonha e uma súplica silenciosa que me doía mais do que qualquer insulto. Catarina, a gente não sabia, ele murmurou, as mãos grandes e calejadas tremendo sobre a toalha de renda. A gente achou que você estava perdida. O mundo mudou muito rápido, filha. A gente só queria que você tivesse segurança. Segurança, pai? Dei uma risada curta e sem humor. Vocês me chamaram de arrependimento, na frente de estranhos. Vocês desejaram que os netos de vocês não tivessem a minha genética. Isso não é preocupação, é desprezo. Vocês projetaram em mim as frustrações de vocês, porque era mais fácil me atacar do que admitir que o mundo que vocês conheciam já não existia mais. Minha mãe se virou, as mãos molhadas secando no avental encardido. Ela caminhou até mim e, pela primeira vez em anos, tentou tocar meu rosto. Eu não recuei, mas meu corpo permaneceu rígido como granito. Me perdoa, minha filha. Ela soluçou, caindo de joelhos ao lado da minha cadeira. Por favor, me perdoa. Eu não quis dizer aquelas coisas. Eu estava com inveja. Inveja da sua liberdade, da sua inteligência que eu nunca entendi. Eu vi você no computador e achei que era preguiça, quando na verdade era você quem estava segurando o mundo nas costas. Atenda minhas ligações, Catarina. Não suma de novo. Eu imploro. Olhei para aquela mulher no chão. A imagem da vilã de 2 semanas atrás tinha se dissolvido, revelando apenas uma idosa assustada com a própria obsolescência. Eu sabia que, se eu cedesse totalmente agora, o ciclo de dependência começaria novamente. Eu não era o banco deles. Eu era a filha deles, mas uma filha que agora impunha limites. Eu vou para Berlim amanhã, anunciei, e vi o choque atravessar o rosto de ambos. Tenho um contrato de 2 anos como consultora sênior. Vou deixar um administrador cuidando do imóvel. Vocês têm o teto, têm a saúde e têm a chance de recomeçar com a verdade. Mas eu não sou mais a Catarina que aceita migalhas de afeto em troca de sustento. Levantei-me, sentindo o peso do meu notebook na mochila, o instrumento, que me deu a liberdade que eles nunca sonharam ter. Caminhei até a porta, mas parei antes de sair para o sol forte da manhã que já começava a esquentar as calçadas de Ribeirão. Ah, e mãe? Olhei por cima do ombro. Aquele brinde que você fez, ele foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi ali que eu percebi que eu não precisava provar nada para vocês. Eu só precisava provar para mim mesma que eu era capaz de construir meu próprio império, longe da sombra do julgamento de quem não consegue me enxergar. Saí e fechei a porta. O som da fechadura batendo foi o ponto final de um capítulo de 25 anos. Entrei no meu carro, liguei o sistema de som e deixei uma melodia suave preencher o habitáculo. Enquanto dirigia em direção ao aeroporto, vi pelo retrovisor a casa da Vila Tibério ficando para trás, tornando-se apenas mais uma construção antiga em uma cidade que nunca para de crescer. Meu celular vibrou no console. Uma nova chamada perdida de Beatriz. Ignorei. Depois, uma mensagem de texto da minha mãe. Por favor, atenda. Eu não quis dizer isso. Eu te amo. Eu não respondi. Não por ódio, mas porque algumas feridas precisam de tempo e distância para cicatrizar. O perdão talvez viesse um dia, mas o respeito já havia sido conquistado. E o respeito, eu descobri, era muito mais valioso do que qualquer brinde de domingo. Acelerei o carro sentindo o vento no rosto e a liberdade pulsando em cada batida do meu coração. O mundo era vasto, cheio de códigos para escrever e fronteiras para cruzar. Eu não era mais um arrependimento. Eu era, finalmente, a protagonista da minha própria história. E dessa vez,
ninguém riria de mim no final.